Graças eu te dou, Senhor meu Deus, por mais uma noite, Pai, na Tua presença. Uma noite do qual, Pai, nós vamos compartilhar a Tua palavra, Senhor. Pai, eu peço que o Teu Santo Espírito, Pai, me auxilie, Senhor, porque de mim eu não tenho nada a dizer. Mas, Pai, o Teu Espírito Santo, quando Ele toma um homem, Senhor, esse homem, Senhor, se deixa usar, meu Pai. Oh, Senhor, ele pode ser feitas maravilhas, Senhor. Aquele que ouve, Senhor, que, Pai, pela fé recebe e pratica, torna vivo isso em suas vidas. Então, Pai, eu creio nisso, Senhor, e me coloca à Tua disposição, Santo Espírito, para ser um instrumento, Pai querido. E que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, meu Pai, porque de Ti vem, Senhor, as coisas. E para Ti vão voltar as coisas, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, cumprimentando os irmãos aí entrando, Marinalva, Sol, todos os irmãos que estão entrando aí, tá bom? Já cumprimentando a paz do Senhor aí a todos. Amém. E hoje, meus irmãos, eu quero conversar, né? Hoje é uma pregação, mas vamos conversar hoje um pouco sobre a palavra de Deus e algo que Deus tem colocado já no meu coração há alguns dias, a ministrar sobre um texto já muitas vezes citado em altar, mas eu particularmente não ouvi muitas mensagens utilizando ele como um texto base, que está em Cânticos, né? Ou Cantares, né? Algumas traduções. Abram aí aqueles que puderem aí, no livro de Cânticos. Abra a sua Bíblia aí, Cânticos de Salomão, Cantares, capítulo 2, verso 15, amém? Cantares 2, verso 15, nossa irmã Rosinha entrando aí, os irmãos aos poucos vão entrando aí na live, né? Amém, hoje glorificamos a Deus, é um momento diferente para nós, mas também ficou mais fácil, irmãos, ficou mais cômodo para nós. Não sei até onde essa comodidade ela é boa, mas eu sei que ela tem tido um alcance maior também, as pessoas têm visto mais as mensagens, então tem um retorno positivo, né? Então é um momento novo e devemos desfrutar desse momento, né? Temos tanto tempo para fazer uns cultos nos lares, enfim, também alguns afazeres, estar mais próximo da família, fazer aqueles afazeres que geralmente você não tem tempo, então esse é o momento para isso também. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de abraçar, deixar de abraçar, há tempo para tudo, né? E esse é um tempo de proximidade com a família. Nós estamos privados da saída externa, mas nós estamos também achegados à nossa família. Amém, irmãos? Então, quem achou aí Cânticos, capítulo 2, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as vossas vinhas estão em flor, ou seja, florescendo. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu oro a Ti novamente, Senhor, pedindo a Tua graça, Pai, sobre esse versículo, sobre essa palavra, essa porção da Tua palavra. Não é somente um texto humano, Senhor, porque a Tua palavra ela é divinamente inspirada, Pai, foi deixada para nós como exemplo de vida, como uma carta de amor de um pai que deseja o melhor para o seu filho. E nós, Pai querido, colocados na condição de filhos, Senhor, se entendermos essa mensagem, abraçarmos e aceitarmos essa mensagem em amor, Senhor, Pai, teremos uma vida abençoada. Uma vida, Pai, privilegiada, Senhor, com a Tua presença, Senhor. A Tua bênção não tem a ver, meu Pai, com valores monetários, não tem a ver com bens materiais, mas sim o quanto nós desfrutamos a Tua presença, Senhor. E que assim seja, Senhor. Que o Senhor revele a cada um dos corações, começando pelo meu, Senhor, a Tua vontade e o Teu desejo de estar conosco, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Muitas vezes os irmãos devem ter ouvido em mensagens, né, o que danifica a vinha são as rapozinhas e não as raposas, né? Quando ele fala de apanhar as raposas, mas as rapozinhas que fazem mal à vinha porque elas estão no início do florescer. E eu procurei um estudo para entender muito sobre vinha, porque eu confesso que eu sempre criado em cidade, eu não tenho essa experiência. Eu estou me aventurando agora em fazer uns vasinhos, plantar algumas coisas, né? Mas eu confesso que eu sou muito leigo, quando eu estou estudando algumas coisas referente a plantio, até peguei as vasilhas, a vizinha ontem pedi terra para ela trouxe terra para mim, então eu ainda sou leigo nessa parte, estou aprendendo ainda, né? Então eu fui verificar sobre essa tipificação que a palavra fez, porque é algo que nós precisamos entender, que a Bíblia é um livro transcultural. Nós precisamos entender, voltar na cultura da época, para nós darmos uma ênfase maior para o texto, mas entendermos um contexto, né? A Bíblia é um livro que foi feito para nós voltarmos lá no contexto cultural da época e tentarmos entender
como que isso era aplicado na época e trazermos para a aplicação dos nossos dias, com o nosso cotidiano de hoje. E aí sim a palavra se torna viva. A palavra não deve ser somente compreendida, ela deve ter uma aplicação na nossa vida. Tudo bem, eu ouvi isso, mas o que isso tem aplicação na minha vida? Então a palavra de Deus, ela é uma palavra aplicada. Ela tem que ter um propósito. Ela tem um propósito de, primeiramente, promover fé. Então nós precisamos crer, compreender para poder vivê-la. Amém? E aqui eu vou dizer para os irmãos aqui, que está escrito dessa forma, eu vou até ler para ficar mais fácil, eu não vou saber explicar da forma que está aqui. A raposa é um animal pequeno, mas causa grandes estragos. A Bíblia diz que elas devastam, destroem e arrasam as vinhas que estão em flor, que começam a dar frutos, momento da fertilidade, que ele fala dar em flor, que está por acontecer. As raposinhas são animais astutos, espertos, elas conseguem enganar os cães, urinando para confundir o olfato deles. Com isso, eles se atrapalham e perdem o rastro. Entenderam? Então, fazendo uma tipificação, quando nós falamos de raposinhas e não as raposas, na questão do diminutivo, nós falamos que as pequenas coisas, nós fazemos uma tipificação que as pequenas coisas são as que prejudicam, porque as grandes, elas são visíveis imediatamente, e as pequenas, elas vão se acumulando. E no acúmulo dessas coisas, acabamos caindo, acabamos tropeçando, quando se juntam muitas delas. Inclusive, eu dei o tema da ministração como pedrinhas à vista. Pedrinhas à vista. Para que nós possamos refletir na noite de hoje o que são as pedrinhas para nós, né? Eu creio que muitos caminham aqui, andam durante o dia, alguns até correm, praticam esporte, e sabem que pisar numa pedra não é algo bom, não é algo, como posso dizer, alegre de acontecer na nossa vida, né? Quanto mais uma pedra grande ela nos para. Então por isso que a Bíblia fala que a pedra grande, nós avistamos ela longe. A raposinha você não vai ver, ela é pequenininha, como diz, ela é astuta, ela consegue maquiar a sua presença ali de alguma forma. Porém, quando aquela raposa grande, você de cara vê, você já toma as providências devidas em relação àquilo. E eu quero trazer para os irmãos esse contexto do que seriam essas raposinhas, o que seriam essas pequenas coisas que talvez na nossa vida estejam sendo também talvez imperceptíveis, mas talvez camufladas de uma maneira que nós não estamos dando a devida atenção. E se isso se acumular na nossa vida, isso vai se tornar algo grande, algo que nós podemos tropeçar e danificar. Ali diz que elas estão para florescer, para dar frutos às vinhas. Então, o que vai acontecer? A sua vida ela vai parar de frutificar. Eu creio que todo mundo, aquele agricultor, ele planta uma árvore e ele espera que ela venha a dar frutos. O propósito de você plantar uma semente é que isso venha a frutificar, venha a germinar, venha ali tomar forma a árvore e ela dar frutos. Essa é a função. Porém, a Bíblia diz que aqui as raposinhas fazem mal na época que justamente elas estão florescendo para dar frutos, para começar a produzir, para trazer o resultado pela qual ela existe, para qual ela foi plantada. Amém? Então vamos voltar para a Bíblia. Mais alguns versículos que vai dar pano de fundo para a nossa mensagem de hoje. 1 Coríntios capítulo 6, 12. Me diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Quando eu falo que todas as coisas são lícitas, quando nós ouvimos isso, parece contraditório. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Parece que eu posso fazer, mas não posso fazer tudo. Porque, como eu citei na minha oração, a Bíblia ela não é um livro de proibições, não um livro de coisas para não fazer. A Bíblia é a carta de amor de um pai interessado numa vida maravilhosa para o seu filho. Isso é a palavra de Deus. Muitas vezes nós compreendemos que o livro de Deus é apenas, a palavra de Deus é um livro que Deus deixou somente para estragar os prazeres nossos. Por isso que muitas vezes quando você não quer aceitar a Jesus, a primeira pergunta que você faz a alguém que prega o evangelho para você é falar: eu preciso deixar de fazer isso, eu não posso mais fazer isso. A palavra não posso, né? E para o cristão a palavra não pode, o reino de Deus não funciona no poder, não poder. Aqui está dizendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A lei para o cristão é a lei da conveniência. O que eu vou fazer? Ele é útil para mim, ele é útil para os outros, ele promove o bem, ele promove a glória de Deus. O que isso traz de propósito maior para a minha vida? Se isso não traz, não é lícito para mim fazer. Não me convém fazer. Então, nisso muitas respostas, elas são respondidas
num modo particular. A Bíblia ela não tem tudo aquilo que o cristão não deve fazer. Ela não tem tudo. Como eu disse, ele não é um livro informativo. Ele é um livro que traz para você consciência. Então muitas coisas não vai estar explícito, não faça. Mas você tendo a compreensão da vontade de Deus na sua vida, você já vai entender que certas coisas não são lícitas para você, não convém para você. Não fica bem para você. Entendeu? Isso é muito particular. Nós não podemos partir para um ponto de externar isso. Quer dizer, eu quero formatar a pessoa de outra forma. Eu vou dar um exemplo muito simples. E falando de mim. Músicas. Eu ouvia todo tipo de músicas, principalmente rock. Eu ouvia todas as bandas que você possa imaginar. Red Hot Chili Peppers. Eu ouvia Offspring. Eu ouvia essas bandas que a molecada mais nova aí... Mais nova não, eles da minha idade já não são tão novos. Vão lembrar dessas bandas. Eu tinha os CDs originais. Eu comprava os CDs originais. Músicas eletrônicas. Eu ouvia todos os tipos de música. As que estavam nas paradas de sucesso eu ouvia. Porém, quando eu me converti, eu exterminei essas coisas da minha vida. Eu joguei fora os CDs. Não vou dizer que eu não ouço algumas vezes, ouço, mas com muito cuidado. Porque eu entendo que essas, de alguma forma, são pequenas raposinhas na minha vida. Porque quando eu começo a ouvir muito essas músicas, eu começo a ser remetido à época, a lembrar das situações, e aquilo começa a me trazer um saudosismo que não é bom pra mim. Começa a trazer a saudade de uma época que não fez bem pra mim, que eu não quero repetir essa época. Da época que eu saí de baladas, eu frequentava as festas, ficava à noite nas ruas. Então, isso não é bom para mim. E por que eu estou dando esse exemplo? Talvez para outro irmão isso não seja a raposinha. Ele possa talvez ouvir uma música secular, e isso talvez não faça mal nenhum para ele. Não faça. Porém, para mim, é a raposinha para mim. Então eu não posso chegar e falar para todo mundo, parem de ouvir esse tipo de música. Parem, só ouçam louvores o tempo todo. Eu aconselho, claro, quanto mais você se enche de Deus, mais você tem de Deus. Claro, claro que sim. Mas eu não vou pregar aqui religiosidade. Nós somos uma comunidade, a Igreja Viva em Cristo, que nós temos uma grande preocupação de não nos tornarmos religiosos, mas sim cristãos. Religioso é aquele que principalmente ele não pratica e ele tenta que o outro carregue um fardo do qual ele mesmo não consegue carregar. Ele quer uma santidade no outro da qual ele mesmo não consegue viver, e a própria Bíblia diz que um homem não é capaz de viver. Então nós nos tornamos religiosos. Então a via de fato não é essa. A via da igreja são todos numa mesma direção, buscando a santidade em Jesus, e nós não somos santos. Todos com seus defeitos em áreas diferentes. E a própria Bíblia diz que, meus irmãos, cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Está em Tiago, capítulo 1, 14. Quer dizer, cada um tem a sua própria concupiscência. Cada um tem a sua área falível. Cada um tem a sua área. Um talvez seja a internet, por causa da pornografia. O outro talvez seja a área financeira, ele gosta de fazer negócio com o qual ele ganha dinheiro. O outro é mentira. Enfim, cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência. Cada um tem a sua área falível, e essa sim, às vezes, é a sua raposinha. É aquela área que você precisa vigiar. É um pecado que talvez você fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Algum já falou comigo, que às vezes nós precisamos nos atentar, né? E como fala, a palavra de Deus, ela é menor que o profeta, né? Não estou me chamando de profeta aqui, mas hoje eu estou sendo usado por Deus, assim desejo, para que também a palavra fale comigo, como falou já na preparação. Essa questão de atração das concupiscências, eu quero citar algumas áreas que muitas vezes nós deixamos passar, elas são importantes. Elas acabam muitas vezes se tornando empecilhos nas nossas vidas e na vida de outros. Quando nós falamos a respeito das palavras, é muito sério, né? Às vezes nós não temos esse cuidado com aquilo que nós falamos. Porque quando nós falamos de palavras, ninguém fala para o vento, você fala para alguém. Você externa a palavra para alguém. E quando o Tiago fala que é um membro pequeno, mas é um membro que é inflamado pelo inferno. Quer dizer, se você não tomar cuidado naquilo que você fala, você não refletir antes de falar, muitas vezes sua palavra vai ser incentivada pelo inferno com uma motivação demoníaca. Olha que sério que é isso. Mesmo você sendo diácono, sendo um presbítero, sendo um pastor, sendo um homem que lê a Bíblia, que ora, mas se você não vigiar naquilo que você fala, se você não refletir naquilo que você vai falar, e principalmente naquilo quando chegar no outro ouvido, o que vai causar, muitas vezes você é instrumento do inferno. Olha que sério que é isso. Palavras. Tão sério que a palavra de Deus diz, no Mateus 12, 37, que porque
Por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Olha que sério. Pelas nossas palavras nós seremos julgados. Já pensou? Nós daremos conta de cada palavra que nós dissemos e a motivação de dizer aquelas palavras. Olha que sério. Uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Eu, particularmente, eu tenho, como todo ser humano, nós temos problemas de relacionamento. Nós temos as pessoas que não nos demos bem, algumas nos feriram, algumas nos maldisseram, enfim. Não vou ser hipócrita e dizer que eu me dou bem com todo mundo, né? O próprio Paulo diz que, se possível, tenha paz com todos. Então ele fala, se possível, então você vai fazer de tudo, mas talvez algumas pessoas você não vai se dar bem, como se dá com outras. Questão de afinidade, não vamos entrar nesse assunto também hoje. Mas quando nós falamos essa questão, às vezes tem pessoas que eu tenho algum problema de relacionamento, e aí tive alguma situação que essa pessoa me magoou, me feriu. Então quando alguém fala dessa pessoa, eu me reservo ao silêncio. Eu não conto a minha experiência para essa pessoa, a não ser que essa pessoa pergunte de uma maneira explícita e aberta, e eu de alguma forma tente alertar essa pessoa. Porque entendam o contexto disso, meus irmãos. Essa pessoa talvez mudou. Essa pessoa talvez, a ofensa que ela fez contra você, ela se arrependeu, ela mudou, ela não fará mais. Então quando eu falo dessa pessoa, uma experiência minha, o que eu faço? Na mente daquela pessoa, eu já vou lançar uma seta. E essa pessoa já vai criar um estereótipo dessa pessoa. E talvez vai encerrar uma possível mudança na vida dessa pessoa. E a pessoa está tentando mudar, está se esforçando para mudar, e eu creio que todos aqui estão assim. Imagine se cada pessoa que nós também pisamos, da mesma forma que pessoas nos machucaram, nos feriram, nós também ferimos pessoas. Falamos coisas também para pessoas que feriram, que magoaram também. Agora imagine se essas pessoas também, toda vez que citarem o seu e o meu nome, vão falar dessa ofensa. Também seremos atingidos, também seremos, vamos dizer assim, encerrados por uma atitude às vezes de anos atrás, em que você já mudou e não vai praticar mais, está arrependido. Isso é uma vinha. Isso é uma raposinha que pode estar danificando a sua vinha. E quando eu falo vinha, a árvore da sua produção, da sua frutificação. Está impedindo você de chegar naquilo que eu entendo que Deus tem para cada um de nós, o nível espiritual que Deus tem para cada um de nós. Talvez isso está impedindo você de frutificar. Eu não falo só ministerialmente, de cargo na igreja, eu não estou falando disso não. Eu estou falando de nível de comunhão com Deus. De nível de experiências com Deus. Talvez você fale, não tem experiências com Deus. Eu não provo, sabe, o irmão fala que Deus falou com ele e sente aquele, sabe, eu vejo irmãos pregando com autoridade, eu vejo irmãos louvando e provando o sobrenatural de Deus, eu não provo, sabe, porque talvez você não está frutificando, talvez existem essas raposinhas danificando a sua vinha, impedindo que você produza, impedindo que você venha dar frutos que Deus já determinou no mundo espiritual para você dar. Mas você ainda não dá porque tem raposinha na sua vida. Talvez a sua boca tenha sido muitas vezes inflamada pelo inferno. E nós somos religiosos ao ponto de achar, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro, e eu posso falar à vontade, porque minhas palavras elas são santificadas. Não, meus irmãos. Nós precisamos vigiar todos os dias a santidade. Ninguém é santo. Nós buscamos a santidade. Entenderam? Então você não chega a um nível de santidade. Quando eu e você chegarmos no nível de santidade, seremos arrebatados. Seremos levados aos céus porque não temos mais nada para aprender aqui. Então, nós temos nossos defeitos e precisamos vigiar. Eu citei aqui a questão das palavras e os valores do reino de Deus. Estamos estudando de quarta-feira um livro chamado, né, o Reino de Ponta Cabeça, que fala sobre os valores do reino de Deus. Os valores do reino de Deus, eles excedem os valores da sociedade, da moral da sociedade. A moral da sociedade, ela varia conforme os interesses. Muitos valores, eu vou citar aqui, por exemplo, virgindade. Hoje vocês ouvem falar, fora do contexto igreja, sobre uma família uma família que não frequenta igreja, não tem nenhum tipo de fé. Ela vai aconselhar sua filha ou seu filho a se manterem virgem? Vocês conhecem algum? Então são valores que praticamente não existem mais dentro das famílias. Então a moral, ela muda conforme o passar dos anos, a moral. E o que acontece, meus irmãos? Para mim e para você, a nossa leitura de vida, nosso estilo de vida, ele vem determinado pelo que a Bíblia fala. E os valores do reino de Deus, eles excedem os valores da sociedade. A palavra de Deus nos fala que aquele que olhar para uma mulher desejar em seu coração já pecou. Tá vendo? Já peca na área do pensamento. Você pensou, você já pecou. Quem nunca ouviu falar aqui de homens casados? Eu mesmo já tive amigos assim. Ainda tenho amigos que olham para outras mulheres, são casadas e falam, não tem nada a ver. Eu estou só olhando. Porém, a palavra de Deus diz que quando você olha
e você já deseja em seu coração estar deitado com aquela mulher, já houve um pecado no mundo espiritual. Para Deus você já pecou. Ainda não aconteceu no mundo físico. Talvez por falta de oportunidade, talvez por não ter uma receptividade do outro lado, enfim. Coisas pequenas, às vezes nós vemos na dispensação da internet, os pecados virtuais, né? Até se tiverem casais aí me ouvindo, vejam um livro, eu vou deixar umas dicas, livro não, filme na verdade, Questão de Escolha, muito bom esse filme que fala sobre, nós estamos na era da internet, muitos casamentos estão sendo desfeitos pela internet, por mídias sociais, né, por adultérios que acabam crescendo mediante as mídias sociais. É muito interessante esse filme que ele fala sobre uma mulher que ela começa virtualmente um caso, e ela não chega a encontrar esse homem, porém, essa paixão que se nutriu através do meio virtual, acabou tirando o desejo, a paixão que ela tinha pelo esposo. Olha que sério isso. A mente dela ficou tão cauterizada nesse sonho, nessa fantasia, por um homem que ela nunca viu, nunca tocou, mas foi o suficiente para que ela bloqueasse o amor em relação ao seu marido. Olha o quão sério. E talvez as pessoas vão falar, não tem nada a ver trocar uma mensagem, não tem nada a ver mandar um beijinho, não tem nada a ver nutrir esse tipo de relação, não tem, mas tem a ver sim, meus irmãos, porque os valores de reino de Deus são acima. Os valores de reino de Deus, quando você pensa, a sua mente também deve ser santa. Nós teremos conta dos nossos pensamentos. Filipenses capítulo 4, 8 diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aqui Paulo está dizendo na igreja de Filipe, aconselhando, encha a sua mente de coisas boas. Pense em coisas boas. Pense em coisas que tragam edificação. Isso aqui não é autoajuda, não, meu irmão. Quantas vezes já ouviram de um coaching, de falar, olha, você tem que pensar positivo. A Bíblia já dizia isso há milhões de anos atrás. Eu falo que a maioria dos coaches aprenderam com Jesus, né? O maior coach, mas no bom sentido da palavra, foi Jesus. A maioria dessas filosofias por trás, elas têm um embasamento bíblico. Você deve pensar em coisas honestas, coisas de boa fama. A sua mente está recheada de coisas boas. A mente do cristão deve ter a mente de Cristo, ter bons pensamentos. Nós somos aquilo que pensamos, né? Uma vez eu ouvi uma história que eu achei interessante, né? A mulher, ela orava insistentemente para que o seu marido se convertesse. E aí, ela, todo dia que ela acordava, ela se determinava a ver o marido dela convertido. E ali o marido dela não se convertia, né? Enfim, não aceitava Jesus, né? E ali ela todos os dias, durante 20, 30, 40 anos... E ali esse homem faleceu. E aí eu pergunto para vocês, essa mulher viveu 30, 40 anos com um homem convertido. Por quê? Porque ela levantava todos os dias e via esse homem convertido pelos olhos da fé. Compreenderam? Então você é aquilo que você pensa, literalmente. Então se você pensa em coisas boas, você verá coisas boas. Você vai olhar no seu dia, às vezes nós estamos com o olhar contaminado. Às vezes você pode falar, nossa, o que as coisas não dão certo para minha vida? Você só pensa em coisa ruim, só pensa que não vai dar certo. Só pensa que as coisas não vão acontecer. Então, meus irmãos, é quão sério que às vezes a sua mente está contaminada de pensamentos negativos. E isso são às vezes a raposinha. Como que você quer ter uma mente produtiva? Você quer ser uma pessoa que em Deus habite, né? E a Bíblia não diz que nós somos templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é um templo, uma habitação. Eu creio que ninguém gosta de morar num lugar sujo, né? Num lugar que não seja bem limpinho, bem adornado. Então assim também é Deus, assim é o Espírito Santo de Deus. Ele quer habitar, ele quer fazer morada num lugar limpo, num lugar adornado. Então se a sua mente ela só tem pensamentos ruins, pensamentos negativos, pensamentos depressivos, você não acha que não é ninguém, que não pode, que é a pior das pessoas, isso não convém, porque primeiro que você não é. Não é. João 3,16 confirma isso, que Deus amou o mundo de tal maneira. Se deu por todo mundo, por você, por mim, por maior dos pecadores, enfim. Não há ninguém que não foi alcançado por esse sacrifício. Não há ninguém que não seja digno aos olhos de Deus para que fosse alcançado por esse sacrifício. Então, quando nós falamos dessas raposinhas, eu citei algumas coisas aqui que são peculiares, particulares a cada um. E quando nós falamos da palavra de Deus, a palavra de Deus... ela, esse próprio, vou até ler esse versículo para ficar ratificado na mente dos irmãos, que a palavra de Deus é um livro divinamente inspirado para nos ensinar. Deixa eu achar o versículo que eu anotei aqui, para que não fuja dos irmãos, para que tenha um contexto bíblico também aqui. Amém, irmãos? Aqui, 2 Timóteo capítulo 3,16 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar,
redarguir, corrigir e para instruir em justiça. Compreenderam? A palavra de Deus ela precisa alcançar o seu e o meu coração com essa aceitação. Que ela, primeiramente, ela é divinamente inspirada. Deus inspirou os homens para que escrevessem essas palavras com um propósito. Que eu e você víssemos acertos e erros na vida de homens. Para que eu e você não venhamos cometer os mesmos erros. Não existiu um homem infalível na Bíblia. Não existiu nenhum homem infalível. Abraão, o pai da fé, mentiu. Chegou numa cidade com medo que ali os homens tomassem sua mulher. Mentiu que ela era a sua irmã. Nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus. Adulterou e mandou matar o marido da mulher. Nós vemos Paulo, que inclusive citei aqui, ministrações de Paulo. Em Romanos 7 ele fala que o bem que ele quer fazer, às horas ele não faz. E ali ele fala de uma dualidade, uma briga dele com a carne, de uma dificuldade que ele tinha de fazer o bem. Nós vemos Sansão, um homem separado por Deus para libertar o povo hebreu. E ali nós vemos que ele tem contato com os prostitutos e tem um fim lamentável. E eu poderia citar outros homens aqui que a Bíblia, ela não faz questão de esconder. Pelo contrário, ela mostra. E ela mostra que muitas vezes esses homens tiveram raposinhas na vida deles. Raposinhas. Situações das quais eles não discerniram e que levaram eles a erros maiores. A erros que muitas vezes levaram a queda da sua vida espiritual. Nós vemos o próprio Salomão, né? Para provar, meus irmãos, que dinheiro e sabedoria sem o temor a Deus não é nada. Por isso que a Bíblia ela fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então temer ao Senhor é ser sábio. Sabe por quê? Porque nós vemos na Bíblia um homem chamado Salomão, né? Salomão, que ele é dado a sabedoria de Deus, é dada a ele, e é dado muitas posses, porque por ele ser tão sábio se torna também bastante rico. Homens e mulheres, reis de outras províncias vinham para se aconselhar com ele, e nisso davam dinheiro, presenteava ele. Da mesma forma que ele presenteava, ele era presenteado. Então o dinheiro, quanto mais dava, ele recebia. Era um homem extremamente rico. Porém, a Bíblia fala que ao final da sua vida, ele toma mais de 1000 mulheres, e ali o coração dele se perverte a outros deuses. Para provar que dinheiro e sabedoria sem o temor do Senhor pode ser uma raposinha. Então, meus irmãos, essa palavra, quero que os irmãos reflitam comigo hoje. E aqui não é... E se eu tentar discernir um erro de outro, eu já estou me tornando fariseu e religioso. É uma reflexão para dentro de você. Olha das coisinhas pequenas, meus irmãos. Estamos vivendo um momento de privações. E talvez vai aparecer algumas situações que você possa ter um ganho. E talvez na sua mente você possa falar, mas eu estou precisando, né? Talvez seja lícito fazer. Porém, no reino de Deus, meus irmãos, não há concessões. No reino de Deus, ou você é ou não é. A palavra de Deus fala que haverá o dia que vai discernir aqueles que servem e aqueles que não servem. Então, um momento de dificuldade, muitas vezes, ele vem para privar você. Porque em Mateus capítulo 4... a Bíblia diz que Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito. E ali ele é tentado durante 40 dias. E ao final desses 40 dias aparece Satanás para tentá-lo com pães. E ali eu falo para você, 40 dias, Jesus estava jejuando, ele estava sem comer. Era um momento de necessidade. Era um momento que ele precisava comer. A carne dele ansiava por comida. E ali o que foi oferecido para ele? Comida. Então alerta que fique para os irmãos. Você vai ser sempre tentado no momento de necessidade, no momento de escassez, no momento, por exemplo, aqueles que são casados, você não vai ser tentado no adultério no momento que você está bem com a sua esposa, está se comunicando bem, as conversas estão fluindo. Isso não vai acontecer. Você não vai ser tentado a fazer um negócio ilícito quando você está com dinheiro na conta, quando está tudo indo bem, as contas estão todas pagas. Você não vai ser tentado dessa forma. Porém, meus irmãos, quando eu e você entendemos que nós daremos conta de quem nós somos e do que nós fazemos hoje, numa eternidade de glória, tem uma vida vindoura, um algo por vir. Essa vida ela é passageira. O próprio apóstolo Paulo ele fala, isso aqui é um vapor. O que é um vapor? É algo que passa. Da mesma forma que ele aparece, ele some. Então eu e você, talvez amanhã não estejamos mais aqui. E aí o que vai contar para nós? Aquilo que nós fizemos. E muitas vezes pensamos ou falamos, nós seremos julgados por isso. Olha quão sério que é isso. Quão sério que é isso. Isso não é para colocar terror, meus irmãos. Porque às vezes eu converso com pessoas e as pessoas ficam preocupadas. A questão de vou para o inferno. Não, eu falei, mas eu acho que o pensamento que eu e você devemos ter
aqueles que aceitaram o Senhor de Jesus, desfrutam da presença dele, é o medo de ficar longe de Deus. Alguns creem que vão ficar dormindo, outros creem que automaticamente serão já transportados para o paraíso, mas são correntes teológicas, não é o foco hoje. Mas o cristão, ele tem que pensar uma coisa: eu não quero passar a eternidade sem Jesus. Eu não quero ser separado de Jesus na eternidade. Então eu e você precisamos pensar dessa forma. O que nós fazemos nesta vida vai refletir na outra. As obras que nós praticarmos aqui vão refletir na outra. A fé que nós exercitarmos aqui vão refletir na outra vida. Por isso que é muito importante você determinar os valores celestiais. Talvez para a sociedade você seja uma pessoa boa. Talvez para a sociedade você seja uma pessoa bem vista. Talvez para a sua família você seja uma pessoa bem vista. Mas só você sabe o que tem na sua mente. Suas motivações. Suas palavras muitas vezes são inflamadas pelo inferno. Seus pensamentos muitas vezes são viciosos, adúlteros. Pensamentos de guerra. Pensamentos de maldade que só você sabe. E talvez você e eu maquiamos através da nossa personalidade, da nossa educação, da nossa polidez. Porém, Deus contempla tudo isso. E é tempo, meus irmãos, é tempo de nós nos consertarmos. Eu creio que esse momento de afastamento das correrias, o afastamento das demandas do dia a dia, foi um momento para nós refletirmos um pouco mais. Não somente dos relacionamentos com a nossa família, mas também no nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo. Parar um pouco, refletir, sabe, o que eu tenho feito da minha vida em relação a Deus. Antes nós tínhamos a desculpa da falta de tempo, hoje nós temos o tempo, mas você fala, o quanto eu tenho me dedicado ao Senhor. Talvez esse risco de doença seja um momento para eu e você refletirmos. A morte pode estar numa ida no supermercado. Não estou colocando pânico em ninguém aqui, irmãos. Mas a Bíblia diz que sucede tudo ao ímpio com o justo. Tudo aquilo que é debaixo do sol está suscetível às mesmas coisas. Então, e você também estamos suscetíveis a isso. Então, traz para nós um sentimento de reflexão. Será que tem pequenas coisas que talvez só eu veja? Eu sei, eu entendo, o Espírito Santo fala ao meu coração. E talvez você e eu vamos relativizar. Não, mas é normal para um. Talvez seja normal para uma outra pessoa colocar um endereço de um outro lugar para receber um benefício que não é ele. Eu fico impressionado como muitas vezes nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas, nós temos um país hipócrita, nós acusamos, entramos em discussões de corrupção, enfim, mas outrora estamos fraudando para receber um benefício. Eu não sei dados aqui ao certo, mas foi grande o número de pessoas que se inscreveram, pessoas que sabiam que não iam precisar do benefício. Não se enquadravam dentro das exigências, mas daquela vou tentar, vai que passa. Então, os valores da sociedade, a corrupção é comum e as pessoas são corruptas e também há pontos corruptos. Não estou dizendo que nós não devemos ser coniventes com o que está acontecendo, não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que a mudança tem que partir de nós. Um versículo que eu amo da Bíblia, que eu acho que é o exemplo de mudança. Se você quer mudar, você quer pregar Jesus, você quer levar a mensagem de Jesus, olhe para Romanos capítulo 2. Que quando ele fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, para experimenteis a boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus. Vocês entenderam? A mudança começa quando eu mudo. Às vezes queremos mudar o presidente, mas nós não mudamos a nós mesmos. Já pararam para pensar que nós tentamos sempre mudar um terceiro, né? Quem é casado sabe que é isso, né? Eu sou assim porque você é assim, você tenta mudar o cônjuge, mas você nunca pensa que você precisa mudar, talvez. Talvez a mudança deve partir de você e não do cônjuge. Às vezes você fala, meu filho, talvez você que precisa mudar, não é seu filho. Talvez é você que precisa mudar, entenderam? Às vezes nós olhamos só para os outros, por isso que a palavra de Deus nos convida a examinarmos a nós mesmos. A nós, porque a pessoa que nós vemos, convivemos e sabemos os erros somos nós. Mas nós fugimos disso, de nos analisar e analisar os outros. Por isso que quando eu falo, cada um é tentado conforme as suas próprias concupiscências. O pecado é conforme aquilo que me atrai, não que atrai um terceiro. Aquilo que me atrai, cada um sabe que às vezes é preguiça. Às vezes é preguiça, pecado às vezes é preguiça, tem preguiça mesmo. Principalmente às vezes para a obra de Deus, a verdade é essa, né? E eu estava comentando com a minha esposa esses dias sobre algumas coisas que eu me motivo, eu me apego na minha vida com Deus. E eu era uma pessoa que eu frequentava festas e eu cheguei a ficar às vezes 3 noites e 3 dias sem dormir. Então toda vez que eu ia numa vigília, eu me sentia cansado, tentado a ir para casa, eu falava, eu já dediquei 3 noites a festas, a baladas, e será que Jesus não merece uma noite minha?
Eu já li tantos livros seculares aí, eu sempre fui estimulado bastante a leitura pelo meu pai. E eu não vou ter essa mesma disposição para ler a Bíblia, li bons livros também. Será que Jesus não merece isso? Será que Jesus não merece essa confissão através de atitudes que eu amo? Porque falar de palavras é muito fácil. Falar que ama Jesus, falar que é o nosso Senhor é muito fácil. Mas submeter, né? Chamar alguém de Senhor, né? É muito fácil. Mas nos submetermos a Ele como o Senhor da nossa vida. E talvez seja isso também a sua raposinha. Né? Você é um rebelde diante de Deus, é um rebelde velado, né? Às vezes, né, você não é humilde diante de Deus, não depende. E a palavra de Deus, ela não fala que Deus, ele resiste aos soberbos, mas humildes, e dá graça. Eu acho que o maior sinal de humildade é compreender que você tem uma dificuldade. Você tem um pecado, todos têm, né? Eu falo, né, que todos têm pecado. Tem os que escondem melhor. Tem os que escondem melhor. Mas todos pecamos. A própria palavra de Deus diz que quando eu falo que não peco, eu já estou pecando. Olha que sério, né? Vou até achar esse versículo aqui, meus irmãos, que eu coloquei, ó. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha que sério. Se você falar aqui que você não peca, você já está pecando, porque todos somos pecadores. Romanos 3, 23 não fala aqui. Todos pecarem, todos estão destituídos da glória de Deus. Então, o ponto de partida para reconhecer essas raposinhas, humildade. Entender que você tem pecado. Você tem erro. Aí você fala, Deus, como é que eu vou ver isso? Olha Deus. O salmista Davi, ele não orou falando, Senhor, sonda o meu coração e veja se algum caminho mau. Você quer uma prova de humildade maior do que essa? Fala, Senhor, me coloco na tua balança. Senhor, eu quero que o Senhor sonde o meu coração e me mostre o que está errado. O que eu preciso mudar. Deus vai te encaminhar. Às vezes é o seu linguajar. Às vezes você está falando de uma maneira torpe, está falando palavrão. Às vezes suas palavras estão carregadas de malícia. Suas palavras estão carregadas de más motivações. Às vezes você, através das suas palavras, incita discussões. Talvez através das suas palavras, discussões são geradas através das suas palavras. Então ore a Deus, peça a Deus, Deus me esquadrinhe. Deus me mostre aonde eu preciso. Tem que ter essa humildade diante de Deus. Não sei se vocês já experimentaram isso. Eu trabalhei numa empresa que existia um processo que eu nem me lembro o nome. Desculpa, é feedback, né? Que você sentava com o seu gerente e tanto ele como você tinha liberdade de poder falar aquilo que você, o ponto forte na pessoa e o ponto fraco. E ali você ouvia muitas vezes aquilo que você não queria. E a primeiro momento você ficava chateado, né? Porque você era confrontado naquilo que você não entendia que era errado na sua vida. E também você expunha aquilo que você achava que aos seus olhos estava errado. Mas era um momento muito bom. É um momento que muitas vezes o marido precisa fazer para a esposa. Fala, esposa, estou te fazendo feliz. Esposa, você está sendo feliz comigo? Tem algo que te chateia, que eu venho fazendo? Algo que não te agrada? É um convite que eu faço, irmãos. Deus fala no meu coração para principalmente casais. Eu creio que esse é um momento de acerto de contas, né? Porque é um momento por essa proximidade. Porque estar próximo muitas vezes não quer dizer comunhão, irmãos. Não quer dizer comunhão. Você pode estar no mesmo lugar com uma pessoa e não ter comunhão com ela. E talvez seja um momento de conversa aberta entre casais. E um casal chegar para outro e falar, estou te fazendo feliz? Tem algo que eu estou fazendo que te chateia? Tem algo que você acha que em mim eu poderia melhorar? Que está ao meu alcance? Você acha que eu posso melhorar? Isso vai fazer muito bem para o casamento. Talvez a primeiro momento você vai ver. Eu já ouço muitas vezes que eu deixo toalha em cima da mesa. Que às vezes eu deixo o sapato fora do lugar. Então são coisas que eu tento mudar porque eu sei que chateia, eu sei que incomoda. E eu tenho que estar sempre disposto a mudar e disposto a ouvir a respeito dos meus erros. Por isso que muitas vezes fugimos de Deus. Porque Deus, se nós tivermos a humildade, tivermos a coragem de perguntar para Deus, para o Espírito Santo de Deus, o que está errado na nossa vida, Ele nos mostra. E nos mostra. Através de pessoas. Ele nos mostra através mesmo da própria voz, da própria palavra dele, o que está errado, o que precisa ser mudado. E voltando ao tema da mensagem, isso muitas vezes é a raposinha na sua vida. É o motivo de você não frutificar. É o motivo de você ter uma vida espiritual oscilante. Uma vida que não é abundante, uma vida que não é constante. Uma vida que você passa 10, 20, 30 anos ouvindo a palavra de Deus. E quando é questionado a respeito de um assunto, você não sabe responder, não sabe defender ali a mensagem, a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala aos cristãos que alguns cristãos, pelo tempo que já ouviam, que tempo que estavam ouvindo a palavra de Deus, já eram para serem mestres, mas ainda eram meninos na fé.
Eles estavam aprendendo e nunca chegavam ao conhecimento da verdade. Talvez por isso você nunca avance, nunca se torne adulto na palavra. Se você é adulto na idade, tem cabelo branco como eu tenho, e talvez você não está vivendo aquilo que Deus tem para você como sonho espiritual, que até cita como a estatura do varão perfeito. Deus tem sonhos espirituais para você, tem experiências espirituais para você, tem revelações. Ele quer se revelar mais para mim e para você. Você tem experiências maravilhosas com Ele. Eu conto às vezes de experiências, meu irmão, livre de soberba, livre de vanglória, que é tudo para a honra e glória dele. Momentos de graça, eu quero contar isso para os irmãos. Aqueles que ainda não ouviram, eu tive uma experiência esses dias, eu achei o vídeo disso, até postei no YouTube. Um dia eu estava vindo do trabalho, estava na Praça da República, e ali eu estava saindo do trabalho, eu vi dois rapazes ali tocando um piano, e esses rapazes eles começaram ali a tocar louvores, e as pessoas foram aglomerando, e ali juntando as pessoas pedindo louvores, e ali se formou um culto. E ali, usados por Deus também, tanto um missionário como, aliás, um pastor e uma missionária, eles começaram a pregar pequenas porções da palavra e fazer o apelo. E ali o que aconteceu? E eu presenciei isso, meus irmãos. Desde o início ali, eu fui um dos primeiros a chegar, e observando de longe, filmei alguns momentos. E ali aquilo foi crescendo, ali a Estação da República ficou enorme, ficou ali cheio de pessoas ali. E eu sei que eu fiquei no intervalo de mais ou menos das 6h30 às 9h30. E 26 pessoas aceitaram a Cristo. 26 pessoas aceitaram o senhorio de Jesus. Aquilo para mim foi um presente espiritual, meus irmãos. Foi algo que eu vi. Eu vi o manifestar de Deus. Eu vi a glória de Deus se manifestar sem nenhum homem preparar e falar, não, vamos fazer um culto aqui, vamos começar a tocar. Não, eu vi a coisa acontecer. Isso é um presente. Então são experiências que Deus dá para nós como presentes, como experiências que vão marcar a sua e a minha alma. E eu levo isso para onde eu vou. Para onde eu vou, faço questão de falar que foi um presente que Deus me deu. Então Deus tem presentes para todos, para todos. E basta, mas não que eu sou mais menos de forma nenhuma, eu entendo que é presente de Deus. Eu entendo que o reino de Deus é quem se coloca. Não é quem é melhor, quem é menor, é aquele que se coloca à disposição. Mesmo sendo imperfeito, sabendo que é imperfeito, se colocar e falar, Deus, eu estou aqui, me usa. Senhor, eu estou à disposição. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero conhecer mais do Senhor. E não se esconder através de uma religiosidade, de uma postura que não é, e os irmãos que me ouvem, me conhecem, sabe? Que às vezes eu falo coisas, jovens devem estar me ouvindo aqui, às vezes eu brinco e falo, jovens, sou diácono, sou líder de jovens, vocês acham que às vezes passa uma mulher de roupa apertada na rua, não tenho vontade de olhar? Eu não sou hipócrita de falar. Mas me convém o quê? Reter o meu olhar, purificar o meu olhar. Eu não sou santarrão que eu posso falar, não pode passar uma mulher numa aqui que eu não vou olhar. Deus me livre disso. Deus me livre. Tanto que a oração de Mateus 6 não diz, orai. Não orar para não entrar em tentação. A Bíblia diz, não vai se meter numa tentação. Evite, ore para que não caia nela. Ore para que não seja exposto a uma tentação. A própria Bíblia diz que aquele que cuida está de pé, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Se você acha que está em pé, lembre-se que é a graça de Deus. Lembre-se se você está com o seu casamento fortificado, é a graça de Deus. Lembre-se se você está com um emprego, é a graça de Deus. Lembre, tudo parte de Deus. Então, o princípio da humildade. Princípio da humildade. Às vezes a falta de humildade, nós vemos histórias de grandes homens de Deus, que a raposinha começou através do orgulho. Esqueceram que são homens falíveis, que não podem se expor, que um pastor que às vezes não pode aconselhar uma mulher sem a presença de uma testemunha. Pastores que não compreenderam que certo tipo de conversa não pode ter com uma mulher. Homens que compreenderam, mulheres também que não compreenderam que certo tipo de assunto não se trata com outro homem a não ser com o marido. E pequenas conversinhas raposinhas que quando viram danificaram a vinha. Às vezes a vinha do casamento foi destruída. Às vezes a vinha do trabalho foi destruído. Por quê? Porque não vigiaram nas pequenas coisas. E como foi o tema dessa ministração, pedrinhas à vista. São coisas que se eu e você orarmos a Deus, Deus vai dar discernimento para nós começarmos a remover essas pequenas pedras. Aqui eu sei que muitos irmãos varrem a casa aqui, com certeza. Então, quando tem uma sujeirinha ali, se você é uma pessoa mais descuidada, você vai deixando juntar. Quando você vê que ele se torna uma sujeira, e às vezes difícil de tirar, difícil de esfregar. Por quê? Porque no início ali você não tirou. No início ali você não foi cuidadoso, viu aquela pequena sujeirinha e deixou de lado. Nossa vida espiritual não pode ser assim. Todas as noites nós devemos orar, nos colocar diante do Senhor e falar, Senhor... E nós muitas vezes, já quando nós vamos orar, já sabemos o que é. Mas às vezes eu ainda convido, eu falo, aquele que quando você vai orar e não tem nada para se arrepender, fica atento. Peça a Deus discernimento. Sempre tem uma coisinha que você pisou na bola, poderia ter feito melhor. Então, Senhor,
Me mostra que eu estou errado. Me mostra, Senhor, o que eu posso fazer amanhã de melhor. Me mostra que hoje não te agradou, aquilo que transgrediu a tua lei. Como o salmista Davi falou, Senhor, sonda os meus caminhos, sonda o meu coração para ver se algum caminho, algo que eu estou praticando, que talvez eu não entenda, não tenha conhecimento que isso é errado. Talvez você não tenha conhecimento que você está fazendo errado. E o Espírito Santo de Deus, ele vai te trazer a revelação disso. A palavra de Deus, como diz aqui, que ela é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada para corrigir. Então a palavra de Deus, muitas coisas ela vai mostrar para nós. Vai apontar para nós o que é erro, o que não convém na vida do cristão. E voltando ao início que eu falei, não é questão de não pode. Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo vai trazer coisas boas para mim. Eu sou livre para fazer. O homem foi criado em liberdade. Se voltarmos lá para o Jardim do Éden, o homem foi criado em liberdade. Com direito de escolha, inclusive a escolha de não escolher Deus. E foi o que o homem fez. O homem escolheu desobedecer a Deus. Então, esse direito de liberdade, ele permanece ainda em nós. Nós somos livres para fazer aquilo que nós quisermos fazer. Porém, muitas coisas que nós vamos fazer, e a palavra de Deus diz para não fazermos, além de não serem convenientes para nós, vão trazer para nós, muitas vezes, como o texto diz, as raposinhas, algo que vai danificar a vinha, vai danificar o seu crescimento espiritual, vai danificar o seu crescimento do seu casamento, vai danificar o crescimento do seu profissional, vai danificar o crescimento das suas relações sociais. Então, meus irmãos, que fique essa mensagem, eu não quero me estender, porque eu creio que eu tinha para passar da parte de Deus, já foi. Então, meus irmãos, que fique esse alerta. Eu queria orar, eu queria convidar cada um dos irmãos, aqueles que tiverem aí à disposição, um momento, tiver por hora, uns estão no trabalho, mas aqueles que tiverem a oportunidade agora de me acompanhar, de abaixar as cabeças e buscar Deus em oração, e eu quero fazer uma oração que Deus venha discernir cada coração. Deus nos deu essa plenitude nele, de podermos nos reconhecer, de nos examinarmos. Então que essa oração ela seja para o Senhor, me mostra onde eu estou errando, Senhor. Me mostra quais são as raposinhas que estão impedindo que o Senhor, sabe, me complete de Ti. O Senhor manifestar na sua plenitude na minha vida. Que assim seja em nossas vidas. Então me acompanhe a oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Pai, essa oração é para Te convidar, meu Pai, em nossas vidas. Como um verdadeiro faxineiro, Senhor. Que tira até a mínima sujeira, Senhor. O mínimo pecado, o mínimo pensamento, a mínima motivação, Senhor, que não seja do Senhor. Pai, que assim como uma pequena semente que ela frutifica, não seja, Pai, uma semente maligna, meu Pai querido, uma raposinha na nossa vida. Senhor, visita cada coração que está ouvindo aqui, que vai ouvir posteriormente, Senhor. Para que, Senhor, cada um, Pai, que esteja ouvindo aqui, venha viver a plenitude, Pai, da vinha da sua vida em todas as áreas, Senhor. Que, Pai, o seu casamento venha produzir, Pai, abundância. O seu lar, meu Pai querido. Senhor, os seus relacionamentos, a sua profissão, meu Pai. Tudo, meu Pai querido. Venha, Senhor, alcançar o nível que o Senhor tem para ele, Senhor. Então, Pai, mostra, começando por mim, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Como a Tua palavra diz, cada um é tentado, é atraído, engodado, Senhor, conforme as suas próprias concupiscências. Sobre aquilo que cada um tem dentro de si, meu Pai, que é tentação, que é mal dentro de si. Então, Pai, nos ajuda a dominarmos isso. Foi dado a nós, meu Pai, o poder através do Santo Espírito, para que possamos escolher o bem, para que possamos escolher sermos melhores, para que possamos escolher a santidade, Senhor. Então, nos ajuda a sermos humildes, Senhor. Pai, assim como não tem como tratar um doente que se reconheça como doente, assim também é difícil, Pai, aquele se arrepender que não entenda que é pecador. Então, primeiramente, traga aos nossos corações um sentimento de humildade, um sentimento de colocarmos as condições de falíveis, de errantes nessa terra, Pai. E que, Pai, quando nós nos colocamos, meu Pai, na Tua dependência, na Tua direção, meu Pai, somos melhores. Somos, meu Pai, santificados. E, Pai, através dessa mudança, como diz Romanos 12, Senhor, meu Deus, a nossa mudança, ela produz mudança no mundo, Senhor. E que, Pai, através dessa mudança, o Seu nome será anunciado. Seu nome será exaltado. O Seu nome será conhecido, Pai querido. Porque nós somos a Tua representação. Nós somos o Jesus caminhando novamente nessa terra, Senhor. Pai, obrigado mais uma vez por essa rica oportunidade. Obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos guardado da enfermidade. O Senhor tem nos guardado de todo mal, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Que ela fique nos nossos corações, Senhor. E cada porção, aquela que atingiu de uma maneira diferente a cada um, meu Pai.
Que ela, Senhor, meu Deus, ela venha coar durante os dias, ó Pai. E que nós sejamos incentivados, encorajados a vivê-la, Senhor. Para vivermos a plenitude dos frutos do Espírito na nossa vida, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. E agora,